Noé, vamos lá. Essa semana, assim, eu vi a entrevista tá até com o livro dela aqui, digital, aquele lá, Cancelando Cancelamento. Eu até tinha muita resistência dela, porque ela era do antagonista. O antagonista é antagonista, né? Às Sim. vezes ele tá do lado, às vezes ele tá do outro. É a Madeleine Hum. Lasco, né? E a entrevista dela no Pânico, que é um programa ainda que se dá para ver na Jovem Pan, foi bem interessante. E ontem, que nem o Fernando, te falei, Fernando Lara, Rezende, eu acho que é esse, ele comentou sobre a questão do Barroso, falando que há harmonia entre os poderes e o judiciário está se colocando politicamente. A guerra do Israel e esse prenúncio, né, não vou dizer que vai haver de uma terceira guerra mundial, porque está tendo, né, a beligerância lá tem aumentado a cada dia, ajuda o governo aqui do Brasil a camuflar, né, todas as coisas que a gente tem a questionar, né, que a população tem direito de questionar. Por exemplo, uma fala do ministro do Supremo. Novamente, ele está fazendo falas políticas para quem não deveria fazê-lo. Ele é um poder que está ali para poder ser até o fiel da balança entre o legislativo e o executivo, e não ser o condutor do processo. Não é a ele que cabe a condução do processo, até porque nem mandato eles têm. Mandato escolhido pelo povo, então já começa por aí. Mas a gente está Uhum. vivendo essa juristocracia. É, e aí você vê dentro dessa cortina de fumaça que é a guerra do Israel lá, que eu ainda digo que nós teremos consequências, né? A fala do presidente ontem, naquela live dele pífia, né? Que um presidente com toda a estrutura, com toda a militância dele, só coloca 3.000 pessoas para assistir a live, nem os companheiros estão aguentando ver ele, né? Uhum. Ou então a mortadela não chegou. Assim, você vê que o representante de Israel na ONU pediu a cabeça lá, né, pediu a renúncia do presidente da ONU, porque o discurso da ONU tentou relativizar a atuação do Hamas. É a Uhum. mesma coisa fez o presidente do Brasil, tentou humanizar a atuação do Hamas. Eu estou trazendo isso para um contexto que isso, as consequências nós veremos adiante. Você vê Sim. que todo o anão diplomático está aí. É, Todo mundo chegou lá para poder estender a mão a Israel. O Brasil ficou aqui questionando, né, a legalidade, a humanidade da ação de defesa de Israel. Esse é um ponto. Mas essa cortina de fumaça, todo mundo está falando da guerra. Aí vem as eleições argentinas, que ninguém está questionando, as cédulas que foram extraviadas, rasgadas, né, perdidas lá, a compra de voto com o churipão, né, que é o chouriço no pão lá, e o suco de laranja, que seria a mortadela aqui do Sim. Brasil, o transporte de pessoas para irem votar. Então, assim, é um negócio, é tipo um voto de cabresto, e a gente não está comentando isso também. Porque, Sim. assim, é um cerco da esquerda que tenta se fechar, apesar de algumas rupturas mínimas ali, como no Equador, no Uruguai, no Paraguai, mas países grandes como o Brasil, a Argentina podem estar avermelhados. E isso tudo acaba descambando no quê? Nesse prenúncio de que ninguém está questionando, ninguém fala mais da Bahia. Será que as coisas foram pacificadas na Bahia? Não dá Exato. para esconder o que aconteceu no Rio, né? Uhum. A, a, cadê o jovem ontem, né? Matou a moça, né? Isso, matou a menina na escola. Uhum. Mais foi ontem ou segunda-feira? Foi ontem, né? Mais um crime, né? Um ato infracional análogo ao crime, e as pessoas não estão debatendo isso. O que tem sido feito? E a gente vai voltar para aquele assunto nosso. É lógico que as leis precisam ser endurecidas. É lógico que cadeias precisarão ser construídas. Mas é Exatamente. lógico também que a responsabilidade das famílias não pode ser excluídas. E aí a gente não vê esse debate. Ah, coronel, só está jogando a culpa na família? Tô, Sim. tô. Sim.
Sim. Porque se você não controla o seu filho, é o filho que está dando a tapa na cara do pai. Porra, um pai e um outro filho foram mortos dentro de casa aqui em Cariacica, porque o crime quis matar o outro filho dele. Não encontrou o outro filho, tipo aquela história da morte, né? A morte veio Uhum. buscar um cara, não achou, levou quem estava lá. Uhum. Então levou, matou o pai e o filho. E a mãe que está no tratamento, e agora, como é que fica? Mas será que lá atrás esses pais, com toda de pobreza, não é sinônimo de ser permissivo com crime? Pobreza não quer dizer que a pessoa coaduna com crime, coaduna com coisa errada. Uhum. Ser pobre é uma coisa, você aderir às condutas criminosas é outra. E o pai e a mãe, eles têm responsabilidade de controlar. E deixa eu só, antes de terminar essa parte, né, até um colega falou, mais uma mulher foi agredida. E ele falou, pô, vê aí, escreve aí, meu amigo Emerson, vai nos ver depois. Que a maior parte não tem menos de 40 anos, sim. Eu acredito que sim, a maior parte desses crimes de violência doméstica partem desses jovens que tiveram um mundo mais livre, mais solto, com menos controle. Eu não estou dizendo que antes não existisse, talvez existisse até mais, não fosse documentado, mas existia um respeito também. Uhum. Os casos tinham, a gente já sabia onde que ia acontecer aquela agressão Uhum. na família rica ou na família pobre. E hoje isso está generalizado, por mais que nós tenhamos uma lei Maria da Penha, por mais que nós tenhamos ações das polícias, você tem. Veja, eu não estou colocando a culpa aqui, porque não dá para prevenir, Uhum. o que não dá para prevenir com polícia exclusivamente o que está acontecendo dentro de casa, na Exatamente. fortaleza do lar, não é isso? Isso precisa ser discutido. E não é com a pessoa grande, não, isso tem que vir desde a tenra idade. O respeito tem que vir desde sempre.